Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Maestro, Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 13 de julho de 2021 e seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. Os futuros das bolsas americanas têm pouca variação antes dos dados de inflação e divulgação de balanços de grandes bancos. Às 9h30 da manhã será divulgado o CPI de junho, com estimativa de alta de 0,5% ao mês antes dos 0,6% anteriores. No início da temporada de balanços, o JP Morgan e Goldman Sachs divulgaram resultados antes da abertura do mercado americano. Expectativas de uma temporada de lucros sólidos dão suporte às ações, mas as pressões inflacionárias continuam sendo uma preocupação em meio às especulações sobre quando o Fed começará a cortar os estímulos. Futuros do minério de ferro subiram em Singapura após dados da importação da China apontarem para uma demanda resiliente no maior produtor de aço do mundo. As importações do minério de ferro ficaram em 89,4 milhões de toneladas em junho, enquanto as exportações de aço melhoraram com a recuperação da demanda global. Vamos para os índices de mercado agora pela manhã. Lá na Ásia, resultados positivos no geral. Tóquio fechou em alta de 0,52%, Hong Kong também em alta de 1,63% e Xangai também fechou em alta de 0,53%. Na Europa, neste momento, Londres está em alta de 0,03%, Paris está em queda de 0,19% e Frankfurt está em queda de 0,02%. E os futuros nos Estados Unidos, futuros de Dow Jones em queda de 0,16%, S&P 500 também em queda de 0,01% e Nasdaq em alta de 0,37%. Na agenda hoje, será divulgado agora às 9 horas da manhã o volume do setor de serviços aqui no Brasil referente a maio, enquanto lá nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, como a gente já trouxe aqui, dados da inflação referentes a junho serão divulgados, lá nos Estados Unidos. Destaque internacional. Na China, a balança comercial de junho ficou mais forte do que o esperado, com um volume positivo de 51 bilhões de dólares e 500 milhões, 51 bilhões e 500 milhões de dólares versus a estimativa de 44 bilhões e 800 milhões de dólares. A surpresa veio dos dois lados, tanto nas exportações, com 32% no ano versus a estimativa de 23%, quanto nas importações, com 37% versus a estimativa de 30%. Na Alemanha, a inflação de junho veio 0,4% por mês, em linha com as expectativas. A atenção também estará voltada para a divulgação de dados da inflação de junho nos Estados Unidos às 9h30, agora daqui a pouco, com a expectativa do consenso de 4,9% no ano para o índice cheio e 4% para o núcleo, que exclui a alimentação e energia. Os economistas têm expectativa de 4,9% para o total e 3,9% para o núcleo. A inflação acumulada em 12 meses é a maior desde 2008, com pressão de setores ligados à reabertura econômica, gargalos de oferta e commodities em alta. O índice deve permanecer em patamar elevado ao longo de 2021 devido ao efeito base de 2020 e só vai cair em 2022. A expectativa é que o núcleo encerre o ano em 3,5% ao ano e recue para 1,8% em 2022. Vamos para o destaque local. No Brasil, destaques nos jornais são para a seara política. Vale inclusive conferir o material da equipe do XP Política. O relator da reforma tributária prometeu para hoje, ao meio-dia, uma versão inicial do seu parecer. A Reuters, o deputado Celso Sabino, prometeu uma redução líquida da carga de 20 bilhões de reais. Lira também disse que o relator estuda a redução de 50 bilhões de reais. Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. O volume do setor de serviços deve ter apresentado alta de 22,1% ao ano em maio, segundo a estimativa mediana da pesquisa da Bloomberg, após alta de 19,8% na leitura anterior. Como eu já falei, o IBGE vai divulgar o indicador agora às 9 horas da manhã. Vamos falar do destaque de empresas. Em destaque está a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro da lei sobre a desestatização da Eletrobras, que foi publicada nesta terça-feira lá no Diário Oficial da União.
Ficou definido que a desestatização acontecerá com o aumento do capital social por meio da subscrição pública de ações ordinárias com renúncia do direito de subscrição pela União. A Vale também afirmou na segunda-feira que o valor predestinado à compensação dos danos considerados irreversíveis causados pelo rompimento da barragem da empresa em Mariana, lá em Minas Gerais, em novembro de 2015, atualmente está em 5 bilhões de reais, mas já foi estipulado e não é objeto de renegociações em curso com autoridades. O colapso da estrutura da barragem, que pertencia à mineradora Samarco, que era uma joint venture entre a Vale e a empresa anglo-australiana BHP, deixou 19 mortos e centenas de desabrigados, além, é claro, de poluir o Rio Doce em toda a sua extensão até o Mar Capixaba, no que foi considerado à época o maior desastre socioambiental da história do país. Segundo a Vale, o montante predestinado à compensação dos danos considerados irreversíveis pelo rompimento foi fixado em 3 bilhões e 600 milhões de reais em acordo em 2016. A companhia afirmou que abre aspas, este valor, devidamente corrigido, está atualizado em 5 bilhões de reais e já foi compromissado, fecha aspas. Ainda segundo a Vale, desse montante foram executados 1 bilhão e 200 milhões de reais, restando definição apenas quanto ao destino de aproximadamente 335 milhões de reais. E a BB Seguridade informou na segunda-feira que Carlos Mota dos Santos e Mauro Ribeiro Neto renunciaram aos seus postos de presidente e vice-presidente do Conselho de Administração da companhia. Para o lugar de Santos, a BB Seguridade afirmou que foi indicado o nome do atual vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia do Banco do Brasil, Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima. Para a vaga de Ribeiro Neto, a indicação foi o atual vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos do BB, Ana Paula Teixeira de Souza. Ambos vão completar os mandatos de 2021 a 2023. Então é isso, um bom dia, um abraço e bons negócios.